céus, obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos permite termos vida. Obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra. Ó Deus, fala conosco, eu te peço, ajuda-nos a termos razão na nossa fé e guia-nos no estudo da tua palavra agora, que temos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, é do nosso intuito como instituição, a gente, de tempos em tempos, fornecemos algumas aulas espirituais dentro do nosso período de culto. Tanto para os alunos, vocês, como para os voluntários também, para fazer uma reciclagem. Eu sei que muitos de vocês já viram esses temas, mas é sempre bom a gente relembrar. E tem uma coisa muito importante também, que geralmente acontece, é que a gente tem um curso light e acaba que a gente não se aprofunda naquele tema e não conhecemos as razões de nossa fé. Então a gente sabe, a gente se convenceu, mas talvez a gente não sabe profundamente defender aquilo que a gente crê. Ou às vezes a gente é levado por algumas teorias que se dizem por aí e acaba se misturando com aquilo que é realmente a matéria, que é realmente aquilo que está escrito. Então, a gente vai começar hoje com a matéria de música. E essa matéria aqui é uma das matérias que eu mais gosto de passar. E ela foi, eu mais gosto de passar ela também, porque ela foi fruto de estudo pessoal. Eu não me convenci porque foi o Leandro Dalla, eu vi a palestra do Leandro Dalla, do Christian Bordal. Pelo contrário, na realidade, eu tive aula de música em 2017, com a família Bazan. Talvez alguns de vocês conheçam, eles têm alguns hinos no Inário. E, bem, eu tive aula com a família Bazan e isso ainda assim não me convenceu. Então, Deus teve que falar comigo pessoalmente através da sua palavra. Eu, sinceramente, buscando qual era a vontade dele. E a despeito do que Leandro Dalla falava, a despeito do que Christian Bordal, a despeito, enfim, outras pessoas, Daniel Spencer, que na época estavam em alta, etc., elas não foram convincentes para mim. Então, existem vários tipos de palestras, cada um deles tem um público específico. Não é que o meu estudo é melhor que o Leandro Dalla, o estudo do Leandro Dalla é melhor que o meu, mas existem pontos que talvez vão convencer certas pessoas, outros pontos vão convencer outros tipos de pessoas. Por exemplo, a palestra do Leandro Dalla, eu acho muito legal que ele apresenta alguns aspectos de escritores contemporâneos, inclusive. Isso é muito legal, dá uma visão além simplesmente do adventismo. Tem pessoas sendo despertadas pela música verdadeira e cristã fora das fileiras adventistas. O Christian Bordal, ele apresenta muitos pontos científicos. Isso é muito legal. A família Bazan apresenta muitos pontos históricos com respeito à música. Isso é muito interessante. Você vê, mas eu, na verdade, comecei só com a Bíblia, sem Ellen White. E por um bom tempo eu dei estudo de música na escola missionária, só Bíblia. Mas é um pouco muito extenso. Então, esse vídeo de profecia é bom para encurtar alguns caminhos para nós. Então, a gente vai ter vários textos da Bíblia, texto de Ellen White, para ir direcionando o nosso estudo, para não ficar também muito longo. E o Espírito de Profecia é essa lúpula que amplia para a gente, deixa mais claro o texto, o contexto, é muito legal. Ok. E um dos objetivos também, né, eu observo que dentro da matéria de música existem algumas pessoas que têm um estudo sincero ali, outras pessoas que vão colocando algumas coisas que não necessariamente são aquilo que está escrito, e acaba que isso vai confundindo e vai desvirtuando aquilo que realmente é a verdade para o nosso tempo a respeito do louvor que agrada a Deus. Então, e se a gente for entrar em debate, por exemplo, com pessoas sinceras, a gente vai entrar num problema, porque algumas dessas detalhes, dessas coisas, não são aquilo que está escrito. De onde foi tirado? Talvez do gosto de alguém, talvez alguém disse, eu acho que isso daqui dá para combinar com o que está escrito. Bem, mas não é bem assim. Então a gente precisa ser mais sólido no que a gente crê. Ok? Levando em consideração estas coisas, vamos começar então o nosso estudo. Não é esse. Aqui.
passar hoje. Ok. A gente vai começar, então, com uma coisa meio óbvia, mas é importante para dar base para a gente, da onde veio a música e como ela começou a ser desvirtuada. Isso é muito interessante, para a gente perceber que o grande conflito ele é real. A música tem um papel importante na nossa sociedade hoje, e não só hoje, mas desde o princípio, Satanás buscou desvirtuar o cântico para que a nossa relação com Deus fosse modificada. Então vamos abrir em Jó 38, verso 4 ao verso 7. É talvez a menção sobre o cântico mais antiga que a gente tem nas Escrituras. Não no sentido de escrita, né? Lógico, o Jó foi o primeiro livro a ser escrito, mas pela descrição de Jó a gente vê um uso da música em tempos muito mais distantes do que o que a gente pode imaginar. Jó 38, verso 4 ao verso 7, quem pode ler para nós? Verdade. Então vou ter que ler mesmo, por causa do microfone aqui. Desculpa. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem está falando aqui nesse verso? Deus. Para quem? Para Jó. Por que Deus está falando essas palavras duras para Jó? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou seja, onde você estava quando eu criei a terra? Dize se você sabe. Quem pôs as medidas da terra, se você sabe? Quem estendeu sobre ela o cordel, o compasso? Onde estão as bases da terra, se é que você sabe? Quem assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus se alegravam? Por que Deus faz essas perguntas duras para Jó? Se a gente voltar no contexto, a gente vai ver que Jó, tentando defender-se das acusações dos seus amigos, faz algumas declarações um pouco ousadas a respeito dele, da justiça que ele tinha e a respeito da justiça de Deus. Para ele, era injusto aquilo que estava acontecendo com ele e de certo. Aquilo não era fruto de uma desobediência dele, aquilo era fruto do grande conflito entre o bem e o mal. Deus havia permitido que o inimigo testasse o caráter de Jó. E aquilo seria para o benefício dele, para o benefício da humanidade e para o nosso benefício também, ao qual nós estamos lendo hoje. No entanto, Deus, ele coloca Jó no lugar dele, por assim dizer. Jó, eu sei que você não fez nada de errado, mas fica quietinho aí, você também não sabe de nada, tá? Você está falando de coisas que você não entende. Então ele faz essas perguntas duras para Jó. E dentro dessas perguntas duras, o próprio Deus dá uma informação interessante de onde a música vem. Ou seja, ela é mais antiga do que o nosso mundo existente. Na criação, ou seja, quando foi assentado as bases da terra, as medidas, sobre ela foi estendido o cordel. E isso é interessante porque a gente só para pensar na criação como um mandato de Deus. E realmente foi. No entanto, a ordem de Deus leva coisas à existência muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Ok, só um globo foi feito e botaram um monte de gente lá morando. Não, não é assim. Existe toda a questão da circunferência da Terra. E a gente sabe que se a Terra fosse, quem sabe, um pouquinho mais distante do Sol, um pouquinho mais perto, mudaria completamente a condição de vida na Terra. Entre vários outros detalhes que o ser humano está estudando por toda a sua existência e ainda não descobriu. Dizem, né, talvez eu não esteja falando 100% de informação correta, mas 90% das informações genéticas que nós temos à disposição do nosso organismo ainda não foram descobertas. O que a gente tem de informação é só 10%. Se não for isso, é um número bem próximo, tá? Então, veja,
a terra é uma coisa muito mais complexa. Jó estava falando de coisas que não tem entendimento, e durante isso, Deus estava falando, olha, quando eu criei a terra, etc., você não estava lá, você não sabe, você não pode falar. E ele diz assim, ó, sobre que estão fundadas as suas bases, quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Esse contexto é da criação do mundo, certo? Quem são os filhos as estrelas d'alva e os filhos de Deus? Aonde estão os anjos nesse verso? Quem são? Os anjos são as estrelas d'alva ou os filhos de Deus? Ou o contrário? Ambos? Se a gente voltar em Jó capítulo 1, a gente vai saber quem são os filhos de Deus. Jó capítulo 1, verso 6. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás perante eles, dentre eles. Por que o inimigo foi diante do Senhor? Para representar o nosso planeta. Aqueles seres, esses filhos de Deus ao qual Jó fala, são os representantes dos mundos. Então foi uma reunião, imagina uma comissão, uma assembleia, onde Deus chamou os representantes, foram os representantes, imagina, dos planetas que já foram criados por Deus e não houveram caído, e também foi inimigo por ser o representante legal, por Adão ter passado o cetro, o bastão de governo dessa terra para Satanás. E foi tomado na cruz por Cristo novamente. O que eu ia falar que eu já esqueci? Certo. É importante a gente buscar o contexto, primariamente, do próprio livro de Jó, antes de a gente sair do livro de Jó, para que a gente entenda os termos que são usados dentro de um mesmo livro. Imagina que a Isadora escreve um livro da Bíblia, só um exemplo, e o Reinaldo escreve outro livro. Ambos são da Bíblia. E a gente pode buscar em ambos os livros a explicação para quem sabe alguma coisa que a Isadora escreveu e eu não entendi. No entanto, é mais confiável que esse termo que eu não entendi da Isadora seja explicado pela própria Isadora, porque a gente sabe que a Bíblia não foi ditada e sim inspirada. Ou seja, partia do conhecimento da pessoa que escreveu. E aí, às vezes, vão ser usados termos diferentes, culturas diferentes. E aí, se uma pessoa escreve Filhos de Deus em todo o livro de Jó, no caso Moisés, ele tem uma mentalidade. Então, é mais confiável a gente aplicar um texto ao outro. E as estrelas da alva, aí sim seriam os anjos, né? De acordo, inclusive, com o comentário da própria Andrews aqui. E acho que o comentário bíblico adventista vai falar isso também. Mas então nós temos o registro bíblico mais antigo do uso da música. Isso não quer dizer que esse foi o primeiro uso da música, mas é o que nós podemos observar. Na própria criação, os filhos de Deus, as estrelas da alva, os anjos, os seres de outros mundos, louvando a Deus, se alegrando com a criação que Deus estava fazendo. Alguém à imagem e semelhança dele, de Deus. Patriarcas e Profetas vai corroborar conosco nesse estudo da longínquidade da música. A hoste angélica olhava este cenário com deleite e regozijava-se com as obras maravilhosas de Deus. Ela está falando da criação. No entanto, a música nem sempre teve um uso bom, nem sempre foi para louvar a Deus, nem sempre foi para se alegrar com as obras que Deus fazia. E a gente tem o primeiro uso da música feito por alguém que não fazia parte da descendência de Deus, em Gênesis capítulo 4, verso 21. Ele diz o seguinte: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal era da descendência de quem? De Caim, que é da descendência dos filhos da serpente, os descendentes da serpente. Não era da descendência de Abel tinha falecido, né? Não era da descendência de Sete, não era da descendência daqueles que adoravam a Deus que levaram a Noé.
mas era descendência de alguém que tinha se afastado de Deus. E se a gente for ler o contexto dos versos anteriores, a gente vai ler diversas ações que essa descendência fez que eram contrárias às ordenanças de Deus. Primeira coisa, no verso 17, que Caim fez, o próprio Caim começou com isso, ele errou ao edificar uma cidade. Qual era a vontade de Deus? Era que o povo se amontoasse num lugar só ou que o povo se espalhasse pela terra? Se espalhasse. E o próprio Deus teve que intervir numa união dos povos em construir uma torre, um lugar para todo mundo morar junto e juntos atingir um objetivo, era alcançar os céus, alcançar o trono de Deus. Mas eles não iam conseguir, mas eles estavam tão unidos que Deus disse assim, a gente vai ter que descer e confundir a língua deles. Isso é um exemplo de unidade interessante, a qual muitos de nós, crentes, deveríamos nos envergonhar. No entanto, não só Caim errou ao matar o seu irmão, mas também ao construir essa cidade, colocou o nome dessa cidade, o nome do filho dele, e a gente tem também a prática da poligamia no verso 19, com Lameque tomando para si 2 esposas. Era da vontade de Deus que houvesse um homem que tivesse 2 esposas? Não era. E isso ficou tão enraizado na cultura que isso perdurou por muito tempo, inclusive entre o povo de Deus. Deus teve misericórdia, mas nunca foi da vontade dele que o povo dele, e na verdade o povo terrestre, tomasse para si mais que uma mulher. O verso 21 não necessariamente está dizendo para nós, né? A gente não pode tirar do verso aquilo que ele não diz. Não está dizendo que o uso foi mal, que Jubal ele tocava a harpa e a flauta de um jeito ruim, que agora porque Jubal era o pai dos que tocam harpa e flauta, então todo mundo tocava harpa e flauta, era do inimigo, era descendente da serpente. Não, não é bem assim. No entanto, é uma informação interessante para a gente que o pai dos mortais dessa terra tocam harpa e flauta é um descendente da serpente, é um descendente de Caim, não é um descendente de Deus, não é o filho da mulher. Bem, corroborando com esse verso, a gente vai entender o propósito do inimigo em desvirtuar a música desde o começo, com esse texto de Ellen White em História da Redenção, página 31. Adão e Eva asseguraram aos anjos que nunca transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era o seu mais elevado prazer fazer a sua vontade. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias, de sua adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram. E ele expressou aos seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando os seus cânticos de louvor em o quê? Ódio e maldições ao seu Criador. O inimigo, de acordo com esse texto, ele está brincando de ser inimigo, né? Ele não tem nenhum propósito com a música, né? Ele olhou assim, Adão e Eva cantando, ó, deixa eles cantando lá, eu tenho outras áreas para tentar eles. Foi assim? Não foi. E, na realidade, o inimigo tem especial ódio da raça humana, porque nós vamos ocupar o lugar que um dia ele ocupou no céu. Ele e os seus anjos. A terça parte dos anjos que foi lançada fora, a raça humana irá repovoar a Nova Jerusalém. E bem, sabendo que o inimigo não brinca de ser inimigo, ele tem especial ódio de nós, então é de se esperar que ele atue em todas as áreas possíveis para desvirtuar aquilo que Deus criou como sendo algo belo, prazeroso, de adoração a Deus, de conexão ao Criador, para algo completamente o contrário, para algo que faz nos afastar de Deus, pensar mais sobre nós mesmos, em nossos gostos, inclinações. E é isso que a humanidade tem feito desde essa época. E muitos talvez pensando, não tem nada a ver, é só... Não, Deus não se importa não com o teu gosto musical. Se talvez só a letra estiver certa, não tem problema não. Estamos vendo que o inimigo não é bem assim. Ele não é tão, como posso dizer,
talvez sem objetivo. Não, ele é bem calculado, ele sabe aquilo que ele está fazendo. E bem, a gente não precisa estudar o que ele está fazendo, a gente precisa estudar aquilo que Deus tem como ideal para nós, seus filhos, e como isso aplicado à nossa vida pode trazer benefícios espirituais. Bem, amanhã nós vamos partir para alguns princípios muito importantes que solidificarão uma base para a gente começar a construir alguns tijolos nessa área de música. Vamos ajoelhar então? Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque o Senhor revela a nós as astutas artes do inimigo. O Senhor sabe o quanto que ele é ardiloso, o quanto que ele está à espreita de nós, os teus filhos, para pegar-nos em algum ponto. Ó Deus, talvez a música seja um ponto frágil na vida de alguns de nós. Na verdade, boa parte da humanidade é muito influenciada pela música, senão todos. E, Senhor, Tu sabes aquele cântico que vai nos aproximar mais de Ti, que vai nos fazer desejar mais as coisas celestes. Então, por favor, Pai, constrói isso em nós, constrói gosto pelas coisas celestiais e ajuda-nos nesses estudos que teremos durante esses dias a sabermos a Tua vontade, sabermos aquilo que muitas vezes é colocado, mas que não faz parte do que as Tuas Escrituras dizem sobre a verdade de música. E ajuda-nos a separar aquilo que está escrito de gostos pessoais, para que tenhamos uma base sólida a qual responder àqueles que nos indagam. Por favor, Pai, te pedimos isso, dá-nos um bom dia na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esse conteúdo chegou até você, não foi por acaso. Mensagem como esta precisa chegar a mais pessoas. Então curta, comente e compartilhe. Para continuarmos produzindo conteúdo como este, nós precisamos do seu apoio financeiro. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e faça parte desta obra.